Fala pessoal, hoje eu vou demonstrar para vocês o único setup que o Envelopados utiliza para operar o mini índice. É um setup muito fácil, tem um índice de acerto de cerca de 70% e a gente geralmente faz uma entrada só no dia. Claro que nem todos os dias a gente dá a entrada, dá o setup, mas sempre que dá o setup certinho, a gente entra e geralmente tem bons resultados, cerca de 70% de acerto. No meu gráfico do TradingView, essas zonas vermelhas pintadas no gráfico são ao intervalo dos dias. A gente separa os dias aqui por essas zonas vermelhas. E o que que a gente faz basicamente? A gente pega o primeiro candle de 5 minutos, vocês podem ver aqui 5 minutos, a gente traça uma Fibo no 5 minutos. Nosso trade system é muito simples, ele baseia basicamente, é um trade de abertura. A gente baseia na Fibo, na verdade não só na Fibo, mas na retração da Fibo e também no uma coisa que a gente chama de break e retest, que eu já vou mostrar aqui no gráfico. A gente espera abrir o candle de 5 minutos, espera romper para um dos lados, tá vendo aqui? Rompeu para um dos lados e basicamente a gente espera o preço bater aqui na retração de 50%. A gente vê o preço batendo nessa zona e a gente vê se ele vai segurar aqui na zona e romper novamente o fundo ou se ele vai romper essa zona aqui para cima. Se ele romper para cima, já invalidou o trade. Aí a gente espera ele romper novamente para algum dos lados, como ele fez aqui, e a gente vai esperar ele bater novamente, fazer um pullback e bater aqui por volta da zona do 50%. Se ele bater na zona dos 50%, a gente vai esperar ele fazer um rompimento e a gente geralmente decide se a gente já entra aqui, já deixa uma ordem, se entra mercado ou se deixa uma ordem de rompimento aqui, ou se a gente espera o candle de 5 minutos também. Depende bastante do dia, da zona, do movimento que fez. Se a gente fez um movimento bem limpo, a gente já entra aqui no rompimento mesmo, se ele respeitar direitinho. E a gente basicamente espera e vê o que o preço fez. Aqui a gente viu que ele chegou na zona de 50%, 61,8, e deixou uma resistência, então esse trade aqui para o nosso trade system, ele estaria válido. A gente ou entraria aqui no rompimento desse candle com o stop logo abaixo aqui do candle do pavio, do candle que chegou no 50%, ou se você for um pouco mais paciente também, você pode esperar o candle fechar e reavaliar. Se o candle fechou e começou a romper novamente, você pode entrar nesse rompimento aqui acima, ou você pode entrar nesse intervalo aqui no pavio. A gente pode avaliar também a questão do 1 minuto para ajudar na nossa entrada. Basicamente, se eu não me engano, nesse dia a gente esperou o candle fechar e entrou aqui nesse rompimento com o stop logo aqui abaixo. E no envelopados a gente gosta de deixar o nosso alvo de 2 para 1. Então, pegando aqui os valores de stop, seria 395 pontos de stop e o alvo de 790 pontos, que foi o que a gente fez nesse dia. E vocês veem que bateu no nosso alvo, a gente já optou por sair aqui completamente por conta desses topos, mas no mini índice, se você vê que o preço está em uma tendência muito boa, você pode esperar ele acompanhar ele pela média de 9. Então, se você segurasse aqui pela média de 9, saísse uma parcial aqui e segurasse pela média de 9, você teria pego esse trade aí.
Vamos ver, ó. Aqui já começa a virar a média de 9 para baixo, então já sairia nessa zona aqui. Você teria pego um risco retorno de quase 4 para 1. Lembrando que a gente não segurou, a gente optou por sair tudo aqui no 2 para 1. Não sei se é porque a gente estava sem tempo no dia ou não pôde acompanhar, mas geralmente a gente sai uma parcial aqui no 2 para 1 e acompanha pela média de 9. Você poderia também ter saído nesse rompimento aqui, nesse último topo. A saída fica a critério de vocês. O enfoque desse vídeo seria basicamente a entrada. Então, esse dia que foi o dia terça-feira, dia 13 de maio, e basicamente acabou o dia pra gente. A gente só faz uma entrada no dia. A gente tenta fazer a melhor entrada e opera o mercado no trade system da abertura mesmo. Agora a gente pode ver aqui a quarta-feira abriu o primeiro candle. A gente traça a Fibo aqui no primeiro candle e vamos esperar ele fazer um rompimento para algum dos lados e voltar e tentar segurar. Ou ele pode segurar aqui nessa Fibo de 50%, ou pode fazer o que a gente chama de break e retest. O que seria isso? Seria um rompimento aqui para baixo, voltou, testou esse nível aqui de topo, né? Que estaria aqui no 38.2, esse nível aqui, e depois rompeu de novo. A gente espera fazer algum desses movimentos, ou segurar em torno dos 50 ou fazer o break retest. Aqui, como a gente viu que não fez nenhum dos dois, já invalidou o nosso trade. Rompeu um pouco para cima ali, rompeu a linha dos 50%, voltou. Aqui a gente não fez nada. Você está vendo que esse dia aqui ele não está respeitando muito bem a linha dos 50%, ele não está fazendo break e retest. Então a gente observou esse dia mais um pouco aqui, mas a gente acabou optando por não fazer nenhuma entrada. Aí você fala, ah, Matheus, aqui nesse intervalo aqui até o fundo deu 500 pontos. Tá, deu 500 pontos, mas nosso trade system a gente sempre procura obedecer ele e a gente opera o trade de abertura. O dia que não dá nada na abertura, a gente fica de fora. Acontece, esse trade system às vezes tem isso, não vai dar entrada todos os dias, mas quando der entrada, você pode ter certeza que você vai conseguir o risco retorno e você vai conseguir ser lucrativo sim, mesmo que não opere todos os dias. Esse dia a gente acabou não operando. Agora já na quinta-feira, 15 de maio, a gente vê a abertura do candle dos 5 minutos e traça a Fibo. A gente vai esperar romper para algum dos lados, igual fez o rompimento aqui. Quando rompe, o que a gente espera que aconteça? A gente pode esperar ele bater aqui em torno dos 50%, ou a gente olha a zona que ele vai retestar, fazer o break e retest. O que seria isso, Matheus? Fica mais claro aqui no gráfico de 1 minuto, que a gente utiliza bastante. No 1 minuto, a gente viu que rompeu o candle de 5 minutos, que está traçado aqui a Fibo, e ele vai vir testar essa zona desse rompimento aqui, que a gente chama de troca de polaridade. Então, ele pode testar ou esse topo, ou vir e testar aqui a região dos 50%, fazendo meio que um fundo duplo. Essa entrada aqui ela seria válida nos dois cenários, ou testando o topo, fazendo o break e retest, no caso estaria retestando o nosso candle de 5 minutos, ou estaria aqui batendo na zona de 50%, testando o fundo para poder dar uma entrada.
Nesse caso aqui, esse dia, a gente viu que ele não chegou a testar o fundo. Ele veio somente aqui no na região de troca de polaridade do candle de 5 minutos. A gente não entrou aqui justamente porque ele não buscou 50%, então a gente prefere esperar o fechamento do candle e entrar no rompimento. A gente vê que o candle fechou, mas acabou não rompendo para cima, então a gente não realizou a entrada aqui. Porém, quando o preço voltou, testou essa zona aqui e retornou, tentou subir novamente, aí a gente já colocou a nossa entrada já nesse rompimento com o stop aqui embaixo. E deixamos o nosso alvo 2 para 1, que foi mais ou menos nessa região. Se a gente quisesse também deixar o alvo nesse topo aqui, poderia, mas a gente sempre opta por fechar o trade no, pelo menos uma parte no 2 para 1. E nesse dia aqui a gente teve sucesso no nosso trade. Vocês veem aqui que atingimos o alvo. E como eu falei naquele outro dia, o índice ele costuma respeitar bastante a média de 9. Então, se você deixou o seu alvo 2 para 1 e acompanhou o preço aqui pela média de 9, você teria saído aqui mais ou menos na mesma região também. Mas você pode acompanhar também o preço pela média de 9. Ou se você ver assim, eu acredito que vai até essa região desse topo aqui. Você fecha uma parte aqui, fecha o restante ali, que estaria 3 para 1 e finalizou o seu dia. Esse foi o trade system que a gente utiliza no nosso dia a dia no envelopados para operar o mini índice. A gente só opera isso. Vocês veem que é muito simples. Claro que precisa de um pouco de experiência, de tempo de mercado para pegar o jeito, ver o timing das entradas, mas a gente só opera basicamente isso. E a gente tem tido um ótimo resultado com um win rate aproximadamente de 70%. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.